Em continuidade à missão do Sr. Black e dar rumo à nova humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook, e assim compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos somos o exército da luz que pode mudar a nossa realidade. Facebook. Uma nova humanidade. Sr. Black. Conheça e curta a nossa página. Todos os textos completos, com imagens, links e vídeos complementares, vocês encontrarão na nossa página. Vale a pena conferir e completar o conhecimento. Vamos agora à leitura da matéria. Seres. A natureza siriana dos cães e gatos. Queridos, com o entendimento de que você está aqui para aprender, nós lhes dizemos que a Universidade de Polaridade da Terra é projetada especificamente para a evolução da alma humana. O currículo e o local de Polaridade Terra, o processo educativo, é na verdade uma versão da Omniterra que é criada e co-criada em inteligência divina. É uma ilusão proposital, ela é criada pelo pensamento com propósito, e não pode ser destruída. Considere isso. Isso não significa que você não tem responsabilidades no cuidado da Terra e seus reinos de apoio, pois na verdade isso faz parte do processo de aprendizagem. O objetivo do plano terrestre é a sua evolução da alma. A Terra suporta essa missão, pelo plano divino, por acordo, e todos os reinos da Terra são parte disso. Assim dizemos que há versões de outros seres que são de inteligência divina que estão aqui para apoiá-lo em seu propósito nesta Terra. Estes incluem seres mestres de muitos reinos. Alguns fazem visitações aqui para apoiá-lo, e alguns destes seres escolhidos vêm com a consciência completa de Avatar. Mas esteja ciente de que existem versões de seres mestres benevolentes que têm por acordo escolhido se manifestar de várias formas mais primitivas para apoiar a humanidade. Aqueles que pertencem ao reino animal na Terra estão aqui para apoiá-lo. Parte desse processo envolve a sua expressão no plano terrestre da consciência de grupo. As dimensões mais profundas, do eu, animal, existem não ao nível do indivíduo, mas de toda a espécie, em que o nível mais profundo desta consciência não está inscrita na lição dualidade, per si. Os Felidae. E assim nós falamos do felino, Felidae, sagrado de Sirius-A, os sagrados Felidae e Canidae, Canídeo, são seres incríveis que são um incrível apoio para a humanidade. Os Felidae são inteligência divina, totalmente evoluídos, magnificamente consciente da expressão cristalina. Eles são membros tanto da Aliança Siriana Pleiadiana como do que pode ser chamado de o Conselho dos Mestres Niburianos. Ambos são benevolentemente envolvidos na elevação da consciência de planetas e raças planetárias que estão preparados para se graduar no próximo nível da sua ascensão. Os Felidae são uma espécie de felinos que se originam em Sirius-A. Estes são seres que entraram no plano terrestre desde os tempos antigos em funções e formatos específicos. As versões atualmente na forma física no plano terreno está no que pode ser chamado de a família felina e canina. Esses formatos físicos no plano terreno estão aqui para apoiá-lo, e em sua matriz física são apenas uma parte da consciência de sua natureza siriana. Isso porque a expressão Felidae sobre a Terra está em formato de alma de grupo, e não estão aqui para evoluir como espécie, mas sim para apoiar a Terra e ajudar a humanidade em evolução. A maior parte da sua consciência está acima do nível do plano da Terra. O felino opera muito no reino etéreo e invisível da antimatéria. A sua consciência total existiu e se manifesta nas eras Lemuriana, Atlante e início da Era Egípcia. Os mestres do sagrado Felidae estavam envolvidos na engenharia genética no Templo da Purificação, em Poseidon, na Atlântida,
durante a Idade de Ouro da Lei do Uno. Isto foi feito de uma forma muito positiva e benevolente, antes de esta tecnologia ser tragicamente mal utilizada pelos arianos filhos de Belial no triste fim da era final de Atlântida. O Felidae, de Sirius A, e os cetáceos, mestres de Sirius B, são hábeis em integrar o espírito à matéria física. Isso, não apenas dando força vital à forma física, mas também integrando os níveis de chakras mais elevados de consciência dentro da matriz física, na Mercana, nível de multidimensionalidade. Esta capacidade de trabalhar com a humanidade em termos energéticos, envolve a ativação de chakras superiores, e corpos superiores de luz cristalina crística. Este nível superior de consciência é a consciência Christus, crística, e os cetáceos são mestres cristalinos crísticos. Sua função renovada na Terra inclui assistir à transição da grade de polaridade magnética para a grade cristalina. Pergunta Metatron: então os seres de Sirius B são principalmente aquáticos, e os seres de Sirius A são felinos? Resposta de Metatron: o reino habitado, circundando Sirius B, é essencialmente aquático, e os cetáceos, os golfinhos e as baleias são aquáticos, mas também de uma consciência suficientemente elevada para manifestar uma forma que pode se habituar igualmente em ambos os reinos, aquosos e terrenos. As formas de vida da estrela irmã, Sirius A, são expressões diferentes dos cetáceos. Sirius A anima a vida humanoide, semente estelar, bem como a sagrada semente estelar Felidae. Estes são todos os seres de inteligência divina, que têm expressões variadas que apoiam o plano terrestre. Todos estes interagem com o seu planeta, em muitos níveis e formas inumeráveis. Pergunta Metatron: você mencionou que somente os seres humanos estão em evolução da alma no planeta Terra. Não estão os golfinhos e baleias também num estado elevado de consciência e evolução? Resposta de Metatron: os cetáceos sagrados estão, de fato, num estado elevado de evolução. Mas eles não estão na Terra para evoluir. Eles já são evoluídos. Assim, entendo que eles estão aqui na Terra para apoiar a Terra e ajudar a humanidade ao fazê-lo. Os cetáceos estão fisicamente aqui para ancorar a energia nas porções aquáticas da Terra e para permitir o equilíbrio planetário e facilitar a mudança de energia magnética para a cristalina. O etérico, não físico, retorno do Golden Dopin, são os cetáceos sagrados, com consciência completa e mestria avatar, auxiliando diretamente a humanidade a evoluir o seu campo cristalino Mercana. Os Felidae estão ajudando a humanidade em manifestação física, mas também auxiliaram na maestria etérica, especialmente na Atlântida, na América Central e no Egito. Mas descem na forma física, para ajudá-lo nos campos emocional e mental, e este é o principal tema do discurso de hoje, o da Felidae na expressão felina e canina. Pergunta Metatron: estou intrigado com a informação sobre a Felidae e Canidae de Sirius A. Você está falando de gatos e cães? Você pode expandir sobre este assunto? Resposta de Metatron: certas raças do que pode ser chamado de gatos domésticos e os cães são realmente derivações do design exclusivo do Felidae Sementes de Estrelas. Eles desempenham funções específicas na assistência aos seres humanos. As versões domésticas de gatos e cães são geneticamente modificados a partir da Idade de Ouro da Atlântida. A engenharia genética foi um feito benevolente da Aliança Sírio-Pleiadiana e é uma ação extremamente útil, muito apropriada para ajudar a humanidade. Assim estes animais se tornaram cada vez mais densamente enraizados no plano terreno. Agora, o que vocês chamaram de caninos e felinos tem a mesma origem. Ambos são derivações do Felidae Sementes de Estrelas. Cães e gatos são diferentes formas físicas da mesma fonte. O Felidae de Sirius A é um ser cristalino totalmente consciente. Eles fundiram-se numa consciência de grupo única. No entanto, ainda mantêm identidades individuais de um grande espectro harmônico. O grupo de campo escolhe ajudar a humanidade no seu universo e outros.
Sobre os cães e gatos, ambos cães e gatos estão servindo como energia benevolente, sendo assistentes para os seres humanos, seus cuidadores. Ambos têm a capacidade de fundir seus campos de energia com o ser humano e são capazes de se tornar unicamente fragmentos de personalidade de seus cuidadores humanos. É por isso que alguns destes animais, muitas vezes, começam a exibir as características físicas dos seus donos, embora este aspecto particular ocorra mais frequentemente com os canídeos. Os canídeos exalam uma lealdade extrema e amor incondicional. Uma dedicação que é recebida energeticamente pelo humano, e pode ajudar de muitas maneiras. Os cães e gatos tornam-se ambos companheiros, curandeiros e protetores do ser humano. O felino, o gato, tem o seu campo consciente muito mais no reino etéreo, antimatéria. É por isso que muitas sociedades do passado adoravam as formas felinas do jaguar, leão, tigre e puma. Estes seres são extremamente conscientes das formas pensamento de reinos etéreos e oferecem uma força invisível e proteção. O gato doméstico é capaz de prestar grande proteção aos seus cuidadores, protegendo-os de formas de pensamento indesejáveis e energias negativas. Algumas raças de cães têm essa capacidade também, mas esta é expressa e viabilizada de forma diferente. Cura vibracional. O ronronar de um gato é muito benéfico para curar, reparar e proteger a aura humana. O aspecto místico dos gatos tem sido reconhecido, e templos de gatos foram usados em muitas sociedades antigas, bem como companheiros e aliados do xamã. O lupus e outras espécies caninas, como o lobo, têm essa capacidade também. Ambos os cães e gatos têm a capacidade de sentir e ver muito mais dimensões do que o olho humano. A terapia e serviço de cães e gatos em trabalhar com crianças maltratadas, doentes terminais, os lares de idosos deprimidos são exemplos de cura e terapia significativos, sendo cada vez mais reconhecidos. Esta terapia será ampliada ainda mais no futuro. Os gatos veem acima da luz visível, e podem realmente ver o campo áurico humano, o EMF, Electromagnetic Field, campo eletromagnético humano, e toda sorte de emanações de energia invisível ao olho humano. O amplo espectro, de que os gatos percebem em campos de luz, é bastante surpreendente. Os gatos conseguem ver os campos de ambas as matérias, não física e física. Os gatos também são os únicos capazes de ajudar os seres humanos, não só melhor compreender os seus sonhos e mundo de interlúdios do sonho, mas também capaz de auxiliá-lo a ter uma consciência mais lúcida durante um sonho, em outras palavras, uma maior clareza consciente durante todos os estados dos sonhos. Os cães são especialistas do campo material, e sentem ou pressentem os campos áuricos e de fato são extremamente capazes de entender a ressonância direta do campo emocional humano. Além disso, os felidae caninos, cães, ajudam os seres humanos a entender melhor seus sentimentos e bloqueios emocionais, e ajudam os humanos a trabalhar com as emoções num melhor estado de equilíbrio. Nós falaremos mais sobre estes atributos ainda mais para essa discussão. O serviço de cães guias para cegos é outra área de serviço em que grandes laços afetivos são criados. Os cães são capazes de sentir e, na verdade, tirar a doença dentro do corpo humano. Muitas vezes eles vão deitar os seus próprios corpos na área da doença humana e fazer a transferência de energia para auxiliar o reequilibrar da área de desequilíbrio. Eles também irão mentalmente projetar a consciência da doença para o ser humano, em comunicação telepática direta. Os gatos irão fornecer um serviço similar, mas este desequilíbrio humano é observado visualmente. Um gato vê o campo da aura humana com grande clareza, em cores vivas e detalhes. Áreas de doença vão aparecer descoloridos para o felino. O gato, muitas vezes, coloca-se sobre a área e ronrona, ou exala uma frequência de equilíbrio ou de cor para ajudar o reequilíbrio. Um entrelaçar único com a consciência humana. A versão de Felidae e Canidae como gatos e cães são apenas um fragmento da sua consciência total e apenas um fragmento do espectro de energia dos seus aspectos sirianos. No entanto, esta expressão é especificamente e propositadamente concebida para ser assim, pois esses seres podem se tornar tão ligados aos humanos que eles servem,
que uma terceira consciência original pode evoluir de forma sucinta entre o humano e o animal, o que é extremamente benéfico para a evolução do zelador humano. A consciência terrena dos cães e gatos funciona em padrões de pensamento com poderosos gatilhos instintivos. O seu benevolente de acordo divino desenho de engenharia de DNA é de tal forma que eles têm uma capacidade única e o propósito divino de se tornarem aliados, programadores em parceria para o ser humano com que estão trabalhando. Quando essa parceria ocorre, esses seres são capazes de receber telepaticamente as imagens mentais enviadas por seu cuidador. Assim como o pensamento humano pode programar um cristal vivo, o mesmo ocorre, embora em um formato diferente, com cães e gatos. Ele pode ser denominado como a formação de um aspecto da personalidade humana dentro do gato ou do cão. O animal, então, é capaz de auxiliar o ser humano de forma física e emocional. Proporcionar conforto, energia, cura, companhia, detectando doenças, selando rupturas áuricas e oferecendo proteção nos reinos físico e etérico. Muitos seres humanos têm animais domésticos em cães e gatos que os ajudam a trabalhar bloqueios. Uma das ocorrências mais comuns é que esses seres ajudam a despertar a sua capacidade de expressar o amor. É muito fácil se expressar e dar carinho ao animal doméstico, e para muitos isso é muito mais fácil do que expressar amor e bondade para com os outros seres humanos. Dependendo do indivíduo, este bloqueio pode ocorrer por várias razões. Muitas vezes, quando os seres humanos envelhecem, as crianças se afastam e um cônjuge morre, um período de isolamento se instala. A interação com o animal de estimação pode despertar o fluxo do amor através de laços de ternura e carinho. Essa interação desperta a força da vida no zelador solitário, e um jogo que é muito terapêutico ocorre. Nós lhes dizemos que há muito mais de design e inteligência na participação voluntária dos Felidae e Canidae do que é reconhecido. O terceiro campo, ou terceira energia gerada, entre os seres humanos e animais de estimação, quando este terceiro campo de consciência é formado através da interação, ele expande o campo energético de ambas as partes. Ele desperta características que nenhuma das partes envolvidas tinham antes. Em outras palavras, o terceiro campo expande-se e a sensibilização do campo emocional expande-se também. Efetivamente, o terceiro elo de consciência atinge os campos individuais de consciência, do animal e do humano, modificando a percepção individual de ambos. O animal desperta a sua capacidade de permanecer positivo, a qual lhe permite expressar o amor, e você ensina-lhe, é uma maneira de dizer, a canalizar uma grande parte da sua consciência divina siriana. A sua disposição para a interação permite atingir o seu propósito específico, e há um crescimento importante em ambos os lados, unicamente devido ao campo criado entre os dois. O animal era um resultado da consciência do grupo, antes da fusão com o ser humano. Mas, depois que é formado um vínculo com o ser humano, nasce uma individualidade diferente. Entendeu? Pergunta Metatron, você está dizendo que os animais não são indivíduos, a menos que eles se fundam com o humano para formar uma terceira consciência de fusão? Resposta de Metatron, é uma maneira de o colocar. Sim, isso é o que estamos dizendo. Mas, para ser claro, não estamos dizendo que os animais não têm aspectos individuais antes da fusão. Estando encarnados em corpos físicos, são de facto sujeitos às características gravitacionais, até certo ponto, que ocorrem nas influências astrológicas em toda a vida sobre a Terra. Mas eles operam totalmente só na consciência de alma do grupo, até se fundirem com os seres humanos de uma forma exclusiva. Essa interação gera e constrói um elemento pessoal capaz de crescer. Mas não estamos dizendo que os animais apenas têm um propósito de grupo sem a fusão. O objetivo do grupo é transformado em um serviço singular no campo expandido por meio da interação humana com a alma de grupo do animal doméstico, como expresso no indivíduo gato ou no indivíduo cão. É, por conseguinte, a interação humana, que cria o campo individual dentro do animal de estimação. Assim, numa maneira de dizer, o animal concorda em ser benevolentemente programado para a mistura dos campos mental,
emocional e da personalidade do cuidador humano para fins mais elevados. Isso é como se fosse criado um terceiro campo e este é um fragmento da consciência humana que beneficia os dois. No entanto, o objetivo principal é beneficiar o ser humano, num serviço prestado pelos Felidae. Mas há uma opção de aceitar o ser humano da parte do Felidae, e quando isso é mutuamente aceito, o papel mais importante da alma de grupo pode ser alimentando na fusão e sabedoria, proteção e cura, pode ser dada a partir do animal a um ser humano. Assim, entender completamente esta terceira fusão é algo muito difícil, mas ocorre por acordo. Os atlantes, lemurianos e egípcios em particular, interagiram com os Felidae em papéis de guarda e transferência de sabedoria. Os templos egípcios contêm muitos hieróglifos que descrevem a Felidae como tendo cabeças de felinos e torsos humanos e membros completos com o disco solar de iluminação. A esfinge é o inverso, a cabeça humana com o corpo felino. Pergunta Metatron: como exatamente os gatos e os cães oferecem proteção para os seres humanos? Conseguem isto devido à sua consciência de outras dimensões? Resposta de Metatron: sim, especificamente por estar muito mais em sintonia com outros reinos, que são, como já explicamos, algo invisível aos sentidos físicos humanos. A tutela das formas específicas, como as domésticas ou as versões de interface humana, dos seres de Sirius, é realizada de uma forma bonita, que através não só a detecção do que pode ser chamado de energias negativas, mas por neutralizarem aquelas energias muito desagradáveis, por projeções de poderosas vibrações benevolentes de energia amorosa, que são orquestradas pelo Felidae siriano, e dirigidas ao ser humano. Os sirianos fazem diagnósticos exatos do que é necessário, e canalizam a vibração necessária para ajudar o ser humano. Você nem sempre reconhece que pode autoinduzir uma fratura áurica, quando você se torna deprimido ou muito chateado. Estes estados emocionais formam campos negativos, que o vão tornar vulnerável a sanguessugas áuricas, absolutamente indesejáveis, que o vão te drenar energeticamente. Quando um gato ronrona, a vibração é de um profundo contentamento, e a frequência dentro dessa vibração é muito curativa, capaz de evaporar campos negativos e neutralizá-los. Da mesma forma, quando os cães estão brincando, saltando e correndo, em muitas voltas alegres, eles estão, como o golfinho, formando vórtices de energia que são capazes de limpar as energias, e oferecendo uma canalização de frequência que é extremamente benéfica para o ambiente, não apenas removendo as vibrações negativas, mas promovendo a criação de um escudo para eliminar a sua reentrada. Quando os gatos parecem patrulhar o perímetro de um quarto, casa ou quintal, eles também estão exalando um campo de proteção imenso. Nós dizemos-lhe que o Felidae e Canidae, o felino e canino, são da mesma fonte raios de Sirius A, apesar de suas expressões em Sirius A estarem totalmente evoluídas. Como já lhe disse, as versões domésticas desses seres são, na verdade, formatos físicos, geneticamente modificados pelos sirianos para ajudar a humanidade nos caminhos que estamos discutindo aqui. Pergunta Metatron: para ser claro, você está dizendo que os gatos e os cães são da mesma fonte siriana? Resposta de Metatron: na fonte original mais elevada, sim. Ambos provêm de uma mestria cristalina de Sirius A totalmente evoluída, os Felidae. Cães e gatos são da mesma fonte. Em Sirius são agora seres de luz cristalina, não físicos do seu ponto de vista, aparecendo em formas luz cristalina. Como mencionamos, os Felidae têm se manifestado em mestria completa de Avatar, em vários momentos no seu planeta para ajudá-los. Os Felidae são mestres em incorporar o espírito para a forma física e ajudaram na engenharia original e completa do DNA para a humanidade. Na verdade, algumas raças da humanidade contêm aspectos de Felidae siriano em seu DNA, algumas mais do que outras. As características atléticas e a agilidade prevalente em alguns seres humanos demonstra isso mesmo. Para dar apenas um dos muitos exemplos, pergunta Metatron, apenas como curiosidade, se eles são da mesma fonte siriana, por que cães usualmente perseguem gatos? Resposta de Metatron:
Os cães apenas perseguem gatos até os agarrar. Nesse ponto, a mesa geralmente vira, e muito rapidamente. Risos. A resposta curta é que os cães trabalham no mundo físico, e os gatos trabalham no plano não físico. Como em matéria, não matéria. Ambos completam os lados opostos do torus, um interior, outro exterior. Torus, vamos dizer que, num sentido real, cães e gatos são o inverso da mesma frequência quando esta é expressa no plano terrestre. É por isso que os gatos geralmente dormem 16 horas e são ativos durante 8 horas, e o horário inverso é verdadeiro para os cães. Em geral, os felinos, os gatos domésticos, tendem a ser mais introvertidos e os caninos, os cães, mais extrovertidos. Suas frequências são, então, para dentro no primeiro caso e para fora no segundo. Naturalmente, um atrai o outro. Não é repulsa. Você vai descobrir que cães e gatos criados juntos ou vivendo na mesma casa desenvolvem laços amorosos especiais. Isto ocorre particularmente em uma forma melhorada, quando os animais já tiveram experiências em vidas passadas em que houve a formação de personalidades a partir do contato humano. Como um exemplo, este canal, J. Tiberon, agora abriga 2 gatos e 2 cães. Eles trabalham juntos e compartilham um vínculo profundo, e todos os 4 são aspectos dos 2 guardas humanos. Nós também adicionamos que um dos cães, a fêmea, tem sido no passado mais vezes felino do que canino. O felidai sagrado em sua manifestação no plano terreno manteve a capacidade única de operar simultaneamente nas projeções de mundo interior e de mundo exterior muito mais do que os humanos. Em qualquer momento em que você observa a manifestação de um felidai no plano material ou físico, eles estão igualmente conscientes de ser plenamente manifestados simultaneamente em outros planos dimensionais. Muitas vezes eles interagem dentro de outros reinos, enquanto fisicamente presentes neste. Filtros lineares de consciência. Embora os seres humanos também existem simultaneamente em outros níveis, os seres humanos em 3D não podem interpretar as frequências dos outros reinos com consistência e clareza lúcida apenas através do cérebro físico. A mente, que é a contrapartida interna do cérebro, às vezes pode perceber as imensas dimensões de um determinado evento por meio de uma explosão cristalelétrica, da intuição súbita ou compreensão de uma forma que não pode ser adequadamente descrita num nível verbal. Os impulsos elétricos cristalinos que são perceptíveis dentro de seu sistema 3D é apenas uma pequena fração do vasto sistema cristalelétrico do cosmos. O cérebro físico de um ser humano é, por si só, bastante incapaz de percepção acurada ou de decifrar as frequências acima da polaridade terrena. É impossível ao cérebro físico compreender as miríades de complexidade e dimensões do potencial de cristalelétrica e da realidade tal como ela existe. No entanto, estes são bastante acessíveis em Mercana, via mente superior, a níveis não físicos, níveis estes que não são acessados através do cérebro no ser humano, mas sim devem ser desenvolvidos na Mercana através da mente. Por isso, digo-lhe para manter em mente, trocadilho, que é verdadeira origem, a fonte eterna e o poder de sua inteligência e consciência divina nunca foi enraizada na física. Cada um e todos os seres humanos existem em outros mundos, diferentes realidades e outras dimensões, e o que você chama de eu é uma pequena parte de toda a sua identidade. Por causa dos filtros inerentes do cérebro físico, você é capaz de se concentrar sobre o mundo físico ao seu redor. E é esse foco que permite eventualmente dominar o plano físico. Nós asseguramos-lhe que há um propósito no filtro, pois se o cérebro físico, com a personalidade do ego forem rastreados, e, portanto, plenamente conscientes do vasto e constante bombardeio de comunicações telepáticas que incidem sobre ele, ele teria muitas dificuldades em manter um senso de identidade na percepção linear. Se todos os filtros caíssem do cérebro, perceberíamos a realidade toda ao mesmo tempo e o tempo, por exemplo, desapareceria, desaparecendo com ele toda a linearidade de acontecimentos. É por causa da consciência do ego, que você tem uma poderosa consciência da identidade do reino físico, pois vocês estão no plano físico com uma finalidade específica.
Mas repito, esta não é a sua verdadeira identidade no plano cósmico. Enquanto neste plano físico o cérebro humano simplesmente não está equipado para ser capaz de dar sentido de modo linear aos sinais vindos de dimensões superiores. Seu cérebro padrão não pode lê-los. Para estes impulsos do cérebro parecem ser uma mistura caótica de imagens flash desconectadas. O cérebro ego-personalidade com base no tempo linear não pode perceber dados que não são baseadas na continuidade sequencial de momentos. Curiosamente, alguns do reino animal, particularmente os Felidae, podem fazê-lo. Assim, com este axioma de que certos Felidae e Canidae operam de forma mais eficaz em outros planos coincidentes, dizemos que é precisamente por isso que esses seres foram reconhecidos pelas sociedades mais conscientes como guardiões. É por isso que um cachorro vai latir, um gato doméstico vai se mover em reação rápida para energias invisíveis ao olho humano. Seus acadêmicos entendem que existem espectros, faixas de frequência, de luz. Você também entende que o ser humano médio só é capaz de visão física no espectro estreito chamado de luz visível. Os Felidae e Canidae são capazes de ver, e sentir, em uma faixa sensorial muito maior. Nós lhes dizemos que a matéria física também ocorre em ondas deste espectro. Então, existem diferentes frequências da matéria. Seu sistema de realidade física no plano terreno não é de tão grande alcance, ou tão complexo, em comparação com muitos outros mundos ou planos. As dimensões dadas ao espectro estreito da matéria física apenas sugerem as variedades prolíficas de dimensões não físicas muito maiores. Vocês não reconhecem ainda a natureza do não físico em sua própria galáxia, muito menos no cosmos. Nós lhes dizemos que os universos podem existir dentro de uma molécula, e outras versões do Terra podem validamente coexistir no mesmo lugar onde agora se encontra ao ler essas palavras. O reino animal, professores esquecidos, estes seres que, em termos atuais seriam consideradas do reino animal, ensinaram os seres humanos muito mais do que hoje reconhecemos. Os seres a que chamam animais operam em grande inteligência, embora numa matriz padrão de pensamento formatado exclusivamente para o plano terreno. A um nível muito mais abrangente do que atualmente possam compreender, o reino animal está aqui por um acordo para apoiar a humanidade a muitos níveis. Sua compreensão do plano terrestre como uma universidade de desenvolvimento para a humanidade é prorrogado a partir de volta à sua fonte de maestria. Seu formato padrão mental na expressão terrena é de tal forma que os seres humanos são mantidos e considerados como parte inocente. Embora a humanidade tenha uma grande responsabilidade de tratar o reino animal com respeito, este não coloca nunca a culpa nos seres humanos. O seu formato mental escolhido para a Terra é de tal modo que a culpa não faz parte da sua expressão. Pelo contrário, é um padrão benevolente de instinto, capaz de apoio e amor incondicional. Uma das diferenças entre o gato e o cão como expressões de Felidae, é que os cães são mais físicos do que os gatos. Os gatos atuam mais no campo da antimatéria, enquanto que os cães muito mais na matéria. Os cães reagem mais à frequência direta de suas emoções, enquanto que os gatos reagem mais à vibração e às emanações de luz. Cães vão sentir e reagir à raiva e à culpa de uma forma mais tangível do que os gatos. Os gatos não podem experimentar a culpa, e este desapego das ondas emocionais humanas é o que os faz parecer distantes. Totens animais, o reino animal tem uma grande compreensão e consciência dos outros reinos conscientes da Terra muito mais completo que o nosso, e sempre tiveram esta capacidade de ensinar a humanidade. Infelizmente nos tempos atuais, você esqueceu em grande parte tudo quanto aprendeu com todos os seres do reino animal. A humanidade em sociedades e culturas campestres, aprendeu muito sobre medicina, sobre nutrição, a observar o comportamento animal em interação com o reino vegetal. A humanidade observou cuidadosamente que plantas evitar e que plantas cultivar. Aprendemos as técnicas de sobrevivência e de comportamento social, não apenas observando os animais, mas ao comunicar telepaticamente com eles.
Em épocas anteriores de formação da humanidade, éramos mais estreitamente identificados e entendíamos a inteligência e sabedoria oferecida pelos padrões instintivos naturais do reino animal, reconhecendo-os como professores sábios. E, como resultado, eles identificaram-se também com a humanidade e, de fato, interagiram com a humanidade a um grau verdadeiramente notável. Os espíritos animais, ou totens, reconhecidos e honrados como portadores de sabedoria pelos nativos americanos, são uma representação do grupo coletivo que forma o seu superior, a consciência extraterrena que é etérica e se manifesta como ajuda para a humanidade. O conhecimento e a comunicação intuitiva do reino animal com a consciência elementar deve cada terra viva, com o reino mineral, com o fogo e com o ar é uma compreensão específica e precisa que pode ser de grande ajuda, alertando a humanidade neste momento crítico de mudanças na Terra. Pergunta Metatron: você disse anteriormente que as sementes de estrelas Felidae são a fonte da consciência, tanto para o felino terreno como para a espécie canina. Todos os animais no plano terreno têm origem em Sirius a partir das sementes de estrelas Felidae. Resposta de Metatron: não. Sirius é a fonte dos humanoides e Felidae. Sirius B é a fonte dos cetáceos sagrados, como os golfinhos e as baleias. Golfinhos e baleias são da mesma fonte, dos cetáceos, assim como a felina e canina são da mesma fonte, sementes de estrelas Felidae. Sirius não é apenas constituído por duas estrelas binárias no cosmos, com planetas em órbita. É uma frequência vibratória de um reino que alcançou a ascensão cristalina. Por conseguinte, é uma ressonância celestial sagrada, e uma forma de estar dentro de uma consciência muito expandida. Sirius está dentro de todas as dimensões físicas e não físicas. As estrelas de Sirius são portais estelares ou gateways para essas outras dimensões, e os Felidae, atores e os cetáceos estão aqui em expressões matriciais variadas, para ajudar a humanidade a crescer em consciência, para equilibrar a Terra e esta encontrar seu caminho de casa. Os sirianos são receptores e transmissores dessa energia amorosa e divina. Outros membros do reino animal na expressão terrena são provenientes de uma multiplicidade de fontes. Por exemplo, o cavalo é de origem arcturiana. Os seres do reino animal têm sido verdadeiramente nossos professores, apesar de não escolherem o vosso caminho de evolução humana. Como já dissemos, os reinos animal não estão na Terra para evoluir em expansão da alma, mas sim para apoiar essa expansão. Nós asseguramos-lhe que a humanidade não poderia ter evoluído como uma espécie se não tivessem sido os seres do reino animal. De fato, certos seres do reino animal, como os bovinos e algumas outras espécies de mamíferos e as aves, estão aqui por acordo para fornecerem uma fonte de alimento para a humanidade. Será que o surpreende de que isso ocorra por acordo? Embora não seja o tema em discussão, o reino vegetal também tem sido um grande apoio para a humanidade. Os animais domésticos têm um propósito benevolente na escolha das suas expressões terrenas. Os da espécie felina e canina têm um papel único de interação nos aspectos da companhia humana. Este é, por acordo, um serviço de origem. E vamos adicionar a capacidade geneticamente melhorada para formar a personalidade e fusão com animais domésticos que são derivações do Felidae. Interação. Muitos seres humanos acham que podem interagir mais facilmente com os animais de estimação do que com os outros seres humanos. Animais de estimação não respondem. Os felinos e caninos são particularmente dotados em ajudar os seres humanos a lidar com os bloqueios, em lidar com o isolamento, principalmente quando os seres humanos se tornam mais velhos e sozinhos. Cães e gatos muitas vezes ensinam os seres humanos a aprender a amar novamente e a abrir os seus corações. Os cães estão ligados ao campo emocional humano, os gatos ao plano psíquico humano, campo mental. Os dois são expressões muito diferentes do Felidae, mas ambos estão focados em seu auxílio, ambos são os únicos capazes de formar um aspecto de fragmentação da personalidade do zelador. Quando um ser humano forma uma fusão de fragmentação da personalidade com o Felidae ou Canidae, gera-se uma energia que pode evoluir de forma única e que muitas vezes reencarna,
ou é reanexado em outras vidas ou na mesma vida para continuar a ajudar o proprietário. Assim, um ser humano pode ter a mesma essência energética do seu gato ou cachorro, em um período de 70 anos, em várias sequências de gatos ou de cães. Por exemplo, os 2 gatos e um dos cães que o canal é zelador no presente, estavam com ele em diferentes corpos, como leopardos domesticados em uma vida passada no Egito. Pergunta Metatron: animais de estimação muitas vezes se tornam membros da família, como as crianças e seus cuidadores. E quando eles morrem, os cuidadores ficam devastados. Pode a mesma essência de alma do animal de estimação reencarnar imediatamente, se o proprietário obtém um novo animal de estimação? Resposta de Metatron: a personalidade e fusão do animal de estimação é em essência uma única parte do cuidador humano, um fragmento de personalidade. Quando um animal de estimação morre fisicamente, a consciência do fragmento de fusão com certeza vai permanecer por perto, nos planos etéreos, para continuar em conexão com o ser humano. O ser humano muitas vezes é capaz de sentir, ou mesmo ver a essência do animal de estimação depois que ele morre, ou mesmo se ele foge ou se perde. O proprietário pode se comunicar com a essência da personalidade de fusão e esta vai de fato reencarnar ou reentrar no corpo de um novo animal de estimação. Isto funciona melhor se o novo animal é obtido dentro de 2-3 semanas após a morte, e é a mesma raça que o animal anterior. Em pouco tempo, os traços e características de personalidade do animal de estimação anterior vai claramente reemergir no novo corpo, e a relação e apoio vai continuar. Na hipótese de novo animal de estimação ser de uma raça diferente ou de um padrão astrológico diferente, as semelhanças podem não ser imediatamente evidentes, mas a essência de fusão e o suporte será da mesma fonte. É importante entender isto. Encerramento. Nos tempos atuais, considera-se moda em certos círculos ver a humanidade como o ganancioso destruidor da terra e seus reinos, especialmente animal, vegetal e mineral. Também é popular em alguns círculos nova era ver o homem como o conquistador arrogante que contamina a terra, destruindo os reinos naturais da terra em detrimento das gerações futuras. Inserimos aqui que uma parte isso é verdade, e a mudança é necessária. Nós não toleramos a ação perversa e irresponsável da humanidade nestas condições. A questão é que algumas pessoas que desejam o melhor, sentem que tudo está irremediavelmente perdido, que a mudança para melhor não virá. Embora a determinação unificada para fazer a mudança para melhor seja essencial, o foco na desesperança deve parar. Essa é a aplicação errada na criação da nova Terra. Concentrando-se em desesperança e desespero, cria desespero sem esperança. Então, nós oferecemos-lhe uma visão de esperança. O que queremos ressaltar é que a Terra é a manifestação dinâmica, a qualquer momento, de seus pensamentos. A humanidade é sempre o co-criador da Terra e da Omniterra em todas as suas realidades prováveis. Nós dizemos a vocês, queridos mestres, a Terra é uma magnífica e propositada ilusão, que é absolutamente criada pelo pensamento. A humanidade em massa é, no momento presente, inconsciente do fato de que é co-criadora da experiência da Terra. Há outras versões da realidade provável em programas de tempo holográficas em que a humanidade esclarecida e ascensionada honra uns aos outros, a Terra e todos os seus reinos em bela harmonia. A programação da dualidade do plano terrestre é inteligente e divinamente planeada. O tipo de evolução tentativa e erro desta experiência leva em conta a curva de aprendizagem ascendente. E verdade seja dita, você não pode realmente destruir a Terra. Você pode ir a criar a Terra iluminada pelo foco positivo na sua manifestação, não pelo foco no desespero daquilo que ainda não ocorreu. Nada é retirado da Terra, ou de qualquer um dos reinos terrenos, mineral, vegetal e animal, que não esteja completamente de acordo com o plano, que não seja totalmente permitido na realidade do holograma de drama linear. Raramente lhes ocorre que o reino animal entrou na fisicalidade da forma terrena por escolha, e que as consciências desses animais tinham uma escolha no acordo para apoiar a humanidade, conscientes das potencialidades de etapas de ignorância à medida que a humanidade evolui.
Em um futuro não muito distante, a humanidade virá a perceber e homenagear o reino animal, mas também homenagear, reconhecer e realmente amar uns aos outros, e a bela terra que alimenta você. Tal irá ocorrer. Creio assim. Eu sou Metatron, e compartilho estas verdades com vocês. Vocês são amados. E assim é. Arcanjo Metatron, canalizado por James Tiberon, fontes, eatiqueper.com, facebook.com, o arauto dos intervenientes. Atenção! Fim deste podcast. Você acabou de ouvir, Seres, a natureza siriana dos cães e gatos, 25 de fevereiro de 2017. Material complementar a este podcast, você encontrará em nossas páginas no Facebook. Gratidão por ouvir. Até a próxima. E lembre-se sempre, tudo é energia. Despertem. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações.